Pode-se obter auxílio da inteligência infinita? Qual o poder místico que dá aos homens de persistência a capacidade de dominar as dificuldades? A qualidade da persistência implanta na mente alguma forma de atividade espiritual, mental ou química que dá acesso às forças sobrenaturais? A inteligência infinita se coloca ao lado da pessoa que luta, mesmo depois que a batalha foi perdida, com o mundo inteiro do lado oposto? Essa e muitas outras perguntas similares surgiram-me na mente ao observar homens como Henry Ford, que começou do nada e construiu um império industrial de vastas proporções, com pouco mais no início que a persistência. Ou Thomas Edison, que com menos de 3 meses de escola se tornou o maior inventor do mundo, convertendo a persistência da máquina de falar na máquina de filmes e na luz incandescente, para não mencionar meia centena de outras invenções úteis. Tive o feliz privilégio de analisar tanto Edison como Ford anos após anos, num longo período de 10 anos. Daí a oportunidade de estudá-los de perto, o que me fez falar com conhecimento de causa, ao dizer que não achei outra qualidade senão a persistência em nenhum deles, que mesmo remotamente sugerisse a fonte principal de suas realizações. Ao fazer um estudo imparcial de profetas, filósofos, homens milagrosos e líderes religiosos do passado, chega-se à conclusão inevitável de que a persistência, a concentração de esforços e o propósito definido foram as fontes principais de suas realizações. Consideremos, por exemplo, a estranha e fascinante história de Maomé. Analisemos sua vida, comparando-a a homens de realizações nessa época moderna de indústria e finanças, e observemos como todos eles têm um traço predominantemente em comum: a persistência. Se você está vivamente interessado em estudar o estranho poder que dá potência à persistência, leia a biografia de Maomé, principalmente a de Esad Bey. Esta breve apreciação do livro, feita por Thomas Sugri no Herald Tribune, fornecerá uma amostra do que irão saborear os que consagrarem o tempo necessário à leitura da história toda de um dos exemplos mais assombrosos do poder de persistência que a civilização conhece. O último grande profeta. Apreciação de Thomas Sugri. Maomé era profeta, mas nunca fez nenhum milagre. Não era místico, não possuía instrução formal e só começou sua missão aos 40 anos. Ao anunciar-se como mensageiro de Deus, trazendo as novas verdadeira religião, foi ridicularizado e rotulado de lunático. Crianças passavam-lhe rasteiras e mulheres jogavam-lhe sujeiras. Foi banido de sua cidade natal, Meca, e seus seguidores privados de bens e mandados ao deserto junto a ele. Depois de ter pregado durante 10 anos, nada mais pôde apresentar senão desterro, pobreza e ridículo. Entretanto, antes que os outros 10 anos se passassem, era ditador da Arábia, o governador de Meca e líder de nova religião mundial, que se alastraria até o Danúbio e os Pirineus, antes de exaurir o ímpeto que lhe dera. Esse ímpeto era triplo: poder de palavras, eficácia na oração e o parentesco do homem com Deus. Sua carreira não tinha sentido. Maomé nasceu de membros empobrecidos de uma família importante de Meca. Meca, encruzilhada do mundo, abrigo da pedra mágica chamada de Cabá, grande cidade do comércio e de todas as rotas comerciais, por ser anti-higiênica, mandava suas crianças para o deserto para serem criados pelos beduínos. Maomé foi assim criado, sugando força e saúde do leite de mães nômades, pastor de ovelhas. Logo foi contratado por rica viúva como líder de suas caravanas. Viajou por todo o mundo oriental, falou a muitos homens de diversos credos, observando o declínio do cristianismo em seitas belicosas. Quando completou 28 anos, Khadija, a viúva,
viu com bons olhos e se casou com ele. O pai dela teria objetado para tal casamento, por isso ela embebedou e segurou enquanto ele dava bênção paterna. Nos 12 anos seguintes, Maomé viveu como comerciante rico, respeitado e muito sagaz. Depois começou a vaguear pelo deserto, retornando um dia com o primeiro verso do Corão e disse a Khadija que o arcanjo Gabriel lhe aparecera, dizendo que lhe cabia a mensageira de Deus. O Corão, a palavra revelada por Deus, era o que mais se assemelhava a um milagre na vida de Maomé. Nunca fora poeta, não possuía o dom da palavra, contudo os versos do Corão, quando os recebia e os recitava aos fiéis, eram melhores que quaisquer versos produzidos pelos poetas profissionais das tribos. Isso para os árabes era milagre. Para eles, o dom da palavra era o maior dom do poeta todo-poderoso. Além disso, o Corão dizia que todos os homens eram iguais perante Deus e que o mundo deveria ser um Estado democrático. O Islã foi essa heresia política, mas o desejo de Maomé destruir os 360 ídolos do pátio de Cabá, que causaram seu banimento. Os ídolos traziam as tribos do deserto a Meca, o que significava negócios. Por isso, os comerciantes de Meca, os capitalistas de quais Maomé fizera parte, caíram sobre ele. Retirou-se então para o deserto e proclamou a soberania sobre o mundo. A ascensão do Islã começou, do deserto veio a chama que não mais se extinguiria a um exército democrático, lutando como uma unidade, só se preparado a morrer sem pestanejar. Maomé convidara Jesus e cristãos a unir-se a ele, pois não estava criando uma nova religião. Chamava a todos que acreditavam num único Deus, para que se unissem numa única fé. Tivessem os judeus e os cristãos aceito o seu convite, o Islã teria conquistado o mundo. Não o fizeram, nem sequer aceitaram a inovação de Maomé. De uma guerra mais humana, quando os exércitos do profeta entraram em Jerusalém, ninguém foi morto por causa da fé processada. Séculos depois, quando os cruzados entraram na cidade, nenhum homem, mulher ou criança muçulmana foi poupada. Os cristãos só aceitaram uma ideia muçulmana, o lugar de estudo, a universidade. Pontos a fixar. A persistência transforma o caráter como o carbono modifica o ferro quebradiço em aço invencível. Como persistência, você desenvolverá o quociente mágico de consciência e de dinheiro, quando o subconsciente está em atividade constante para obter o dinheiro que deseja. O inventário de persistência em 8 itens mostra-lhe onde criar a persistência dentro de si mesmo. 8 áreas de treinamento especial fornecem alvos precisos para a sua persistência. Gente como Fanny Hurst, Kate Smith, W.C. Fields dão-nos verdadeira lição sobre o valor da persistência. Maomé e outros nos mostram como a persistência muda o curso da história. 4 passos simples conduzem ao hábito da persistência, quebrando também quaisquer influências negativas ou desanimadoras que possam tê-lo afetado até agora. Observe onde as coisas vão mal, verá como o mal acaba indo embora. Passo número 9, em direção à riqueza, o poder da mente superior. Um auxílio econômico e um princípio psíquico que muito podem auxiliar o poder da mente superior irá ajudá-lo a acumular dinheiro e manter o dinheiro sempre aumentando. O poder é essencial ao sucesso na acumulação de dinheiro. Os planos se tornam inertes e inúteis sem o poder suficiente para transformá-los em ação. Esse capítulo descreverá o método pelo qual o indivíduo pode atingir e aplicar o poder. Pode-se definir o poder como conhecimento organizado e inteligente, dirigido ao poder no sentido de que o termo é aqui empregado. Refere-se ao esforço organizado suficiente para possibilitar ao indivíduo a transformação do desejo em seu equivalente monetário. Esforço organizado
e produzido pela coordenação dos esforços de duas ou mais pessoas que trabalham em conjunto por um fim definido, num espírito de harmonia. O poder é necessário para acumular dinheiro, é necessário para a retenção do dinheiro, depois que foi acumulado. Vamos verificar como se pode adquirir poder. Se poder é conhecimento organizado, examinemos as fontes de conhecimento. A inteligência infinita. Essa fonte de conhecimento pode ser alcançada pelo processo descrito em outro capítulo com o auxílio da imaginação criadora. Experiência acumulada. A experiência acumulada do homem ou a porção dela que está organizada e gravada pode ser encontrada em qualquer biblioteca pública bem equipada. Parte importante dessa experiência acumulada é ensinada nas escolas públicas e em universidades, onde foi previamente classificada e organizada. Experiência e pesquisa. No campo da ciência, em que praticamente todas as facetas da vida os homens se reúnem, classificam e organizam todos os dias novos fatos, e essa fonte para a qual nos dirigimos quando o conhecimento não pode ser obtido através da experiência acumulada. Aqui também a imaginação criadora deve ser usada com frequência. O conhecimento pode ser adquirido de qualquer fonte anterior, pode ser convertido em poder, organizando-o em planos definidos e exprimindo os planos em termos de ação. Um exame das 3 fontes mais importantes do conhecimento revelará logo as dificuldades que o indivíduo pode ter. Se depender apenas do esforço próprio, no armazenar conhecimentos, expressando-os em planos definidos, em termos de ação, se os planos forem execuíveis, se abrangerem atividade extensiva, você deverá normalmente induzir os outros a cooperar com ele, antes de poder injetar-lhes o elemento necessário de poder.